Não sei se eu já cumprimentei a todos, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rosanildo Amorim e esse é o nosso curso de oratória para líderes. É um intensivo de 5 dias, um curso totalmente gratuito para abençoar a vida dos líderes, para ajudar, para edificar, para auxiliar os líderes a se comunicar bem. Esse curso que nós estamos disponibilizando gratuito faz parte de um curso que nós temos lá no Hotmart. Se caso você tiver interesse, você pode nos procurar e lá é uma plataforma onde o conteúdo fica durante 2 anos e todos os cursos que nós disponibilizarmos gratuito estarão lá dentro da plataforma e também aqueles que são da versão pago. Então, a ideia desse curso é realmente compartilhar o conhecimento para que mais e mais pessoas possam se interessar pela comunicação e entender a grande importância da comunicação. Para você que está chegando agora, nós vamos ainda hoje, quinta-feira e amanhã, quando terminaremos essa semanada de intensivo em comunicação. E para você que já está desde segunda-feira, parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. Saiba que isso realmente agrada a Deus. Eu quero contar para você uma história e esta história traz um peso de responsabilidade. A história conta que quando uma das grandes preocupações de nosso pai, quando éramos pequenos, consistia em fazer-nos compreender o quanto a cortesia é importante na vida. Por várias vezes percebi o quanto ele se desagradava, especialmente incorria muitas vezes nesse erro. O quanto lhe desagradava o hábito que tem certas pessoas de interromper a conversa quando alguém está falando. Eu, especialmente, incorria muitas vezes nesse erro. Embora visivelmente aborrecido, ele, entretanto, nunca brigou comigo por causa disso, o que me surpreendia bastante. Certa manhã, bem cedo, ele me convidou para ir ao bosque a fim de ouvir o cantar dos pássaros. Concordei com grande alegria e lá fomos nós. Umedecendo nossos calçados com o orvalho da relva, ele se deteve em uma clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou: "Você está ouvindo alguma coisa além do canto dos pássaros?" Apurei o ouvido alguns segundos e respondi: "Estou ouvindo o barulho de uma carroça que deve estar descendo pela estrada." "Isso mesmo", respondeu ele, "é uma carroça vazia." Mas de onde nós estávamos, não era possível ver a estrada. E eu perguntei admirado: "Como o senhor pode saber que a carroça está vazia?" "Ora, é muito fácil saber por quê." "Não?", respondi-lhe intrigado. Meu pai pôs a mão no meu ombro e olhou bem no fundo dos meus olhos, explicando: "Por causa do barulho que faz. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz." Essa história nos traz uma grande lição, pois vemos diariamente que as pessoas que fazem muito barulho são geralmente pessoas vazias. Eu chamo a sua atenção para esta reflexão. Por quê? Porque há em nosso meio muitas pessoas que entendem que pregar bem, se comunicar bem é fazer muito barulho, gritar, berrar, fazer... Tem gente que faz uma guerra, né? Como se pregar bem, se comunicar bem fosse fazer muito barulho. E não é verdade. Pregar, se comunicar, falar em público não é fazer barulho, é transmitir o conhecimento. Quando alguém está falando, a pessoa que está ouvindo sabe se aquela pessoa tem ou não tem conhecimento, se ela tem conteúdo. Quanto mais conteúdo alguém tem, menos barulho ele faz. Porque na maioria das vezes o barulho serve para justificar a ausência do conteúdo. Ou seja, além, muito mais do que falar bonito, ou muito mais do que falar bem, ou muito mais do que impressionar com um discurso enérgico, por trás disso muitas vezes se esconde um discurso vazio, um discurso sem conteúdo, sem argumento, um discurso que não convence ninguém. Então, como eu não consigo convencer por argumento,
de uma forma lógica, eu procuro convencer pela força. Eu não tenho como provar, eu não tenho argumento, eu não tenho nada disso, mas eu procuro convencer pela força. E isto é um erro que tem acontecido muito nos nossos dias, e não é de agora, obviamente não é de agora, mas eu gostaria que você, querido aluno de oratória, não cometesse esse erro. Sobre a importância de ter conteúdo, eu termino dizendo para você, quanto mais alguém se preparou para falar em público, menos ele precisa gritar ou fazer força na hora de entregar. Quanto maior o preparo, menor é o esforço na hora de entregar o conteúdo. Fechamos esse assunto sobre a importância do preparo, a importância de ter conteúdo. Fechamos, ok? Vamos para o próximo ponto. No próximo ponto que eu quero compartilhar com você eu vou ficar pequenininho aqui de novo, ó. Aqui, ó. Pastor, como é que é o processo? Tá, ontem nós falamos até agora nós falamos sobre a postura, sobre a ética, sobre a entrega do discurso, como que você se posiciona, se comunica, está mais relacionado com a oratória em si, no sentido do sermão, do discurso, quando você está falando. Mas como é que é antes de falar, antes de chegar diante do público? O que eu faço antes de chegar? Bom, os gregos organizaram o pré-discurso, organizaram um discurso em 5 passos. Os gregos, lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, eles organizaram o discurso em 5 passos. Primeiro, a primeira etapa de um discurso se chama inventio, ou a gente pode usar uma palavra portuguesa aqui, é o processo da criação. Ou seja, nessa etapa do discurso, nesse momento do discurso, eu preciso buscar o conteúdo, reunir o material. Então, por exemplo, assim, sobre o que eu quero falar? Eu quero pregar sobre um texto das Escrituras, por exemplo. Podemos pregar sobre João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí agora eu preciso chamar a sua atenção. O que eu estou falando para você aqui, eu falo no curso de oratória e as pessoas ficam assim de cabelo arrepiado. A pessoa olha na Bíblia, ela pega a Bíblia, né? Vou pegar aqui, ó. Ela pega o texto assim, ó, e fala para mim, pastor, eu olho para isso daqui e eu não tenho inspiração nenhuma. E o senhor olha e aí o senhor já consegue achar que é muito simples. Porque assim, ó, é óbvio que quando eu vou olhar na primeira mão, eu não vou conseguir identificar todas as mensagens. Até porque todas as mensagens eu não vou conseguir mesmo. Por que eu não vou conseguir? Porque as mensagens não estão na superfície, assim como as pepitas não estão na rua, assim como as barras de ouro, assim como o ouro não está jogado na terra. Você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que reunir. Se nós pegássemos todo o ouro do mundo, tem mais ouro no planeta do que necessitados, tem mais ouro na profundidade do que necessitados na superfície. Daí você diz, tá, pastor, então por que tem gente morrendo da fome? Mas é que o ouro não está em cima da superfície, está na profundidade. Ou seja, para eu ter conteúdo, eu preciso buscá-lo, preciso procurar. Se eu for pregar sobre João 3, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o comentário do Hernandes, até tenho aqui o comentário do Hernandes sobre o Evangelho de João, e vou ler o que ele fala sobre o Evangelho de João, e vou ler o que ele comenta sobre o capítulo 3, vou pegar outros escritores que comentam sobre o capítulo 3, vou pegar o Meyer Pirman, vou pegar o Champlin, vou pegar o comentário de Moody, de João Calvino, vou pegar vários comentários, vou pegar bíblias de estudo, vou reunir tudo numa mesa e vou começar a ler. Primeiro eu preciso ter essa inspiração.
Eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso agrupar esse material. É como alguém que vai fazer uma casa e precisa juntar areia, tijolo. O que Davi fez quando foi construir o templo? Antes de partir para a eternidade, ele reuniu todo o material para o filho dele construir. Então, as pessoas dizem, eu não tenho inspiração, eu não tenho jeito para isso, eu não nasci para isso. Nasceu sim, tem sim, e é só uma questão de preparo. Você precisa se preparar. Como é que eu faço para me preparar? O primeiro passo para se preparar é reunir o material. Então, quando você vai preparar o seu material, você precisa pesquisar, estudar, buscar, vai na biblioteca, procura com um amigo, pega algum material sobre isso, sobre aquilo, procura sobre aquele tema que você está lendo. Por isso que a primeira etapa de um discurso é o assunto. Eu preciso primeiro do assunto. Por quê? Porque se eu não tenho um assunto, como é que eu vou pesquisar? Outra coisa, não cometa o erro de quando for fazer a pesquisa, sair lendo tudo e todos, né? Vou ler o livro, um comentário inteiro do Evangelho de João para preparar a mensagem do capítulo 2, que fala, por exemplo, sobre o casamento em Caná da Galileia, ou sobre Jesus, sobre Jesus, a divindade de Jesus no capítulo 1, por exemplo, do Evangelho escrito por João. Eu vou ler aquele capítulo e vou ler os comentários sobre aquele capítulo. Claro, se eu tiver mais tempo, eu vou me aprofundar cada vez mais, mas eu posso ler o prefácio falando sobre o Evangelho, contando a história do Evangelho, quando foi escrito, onde foi escrito, por quem foi escrito, mas depois eu vou me dedicar àquele capítulo 1. Dentro da criação, quando eu vou organizar os pensamentos, eu preciso responder 6 perguntas sobre aquilo que eu estou falando ou que eu me proponho a falar, sobre o assunto, né, que eu estou pretendendo abordar. Pergunta número 1. Quando? Quando aconteceu isto? Esse evento, essa história, esse problema, essa narrativa aconteceu quando? Posso fazer a segunda pergunta. Quem? Quem que estava lá? Jesus, o leproso, o paralítico, o defunto, o Jairo, a sua filha, os discípulos, a mulher hemorrágica, estavam todos lá. Quem mais? Quem escreveu o livro? Quem escreveu foi o evangelista João. Quem era João? João era apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. Então eu preciso responder quando, eu preciso responder quem, eu preciso responder onde. Eu vou... Onde que aconteceu? Professor, não sei exatamente onde que aconteceu. Eu não tenho uma informação exata de onde que aconteceu. Mas eu vou procurar. Ora, gente, se eu não tenho uma localização exata, eu vou dizer que foi em Jerusalém, foi em Israel. Se eu não tenho uma data específica, apesar que existem vários estudos que fazem uma harmonia entre os evangelhos, tentando datar mais ou menos, ou pelo menos colocando em ordem no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ministério de Jesus, eu vou procurar essa informação, vou responder quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava lá, o que foi que aconteceu, meu Deus do céu, o que aconteceu que chamou a minha atenção de tal maneira a ponto de eu agora querer transmitir para os outros. Aconteceu uma ressurreição, Lázaro recebeu a vida novamente, a menina, Jesus realizou 3 ressurreições, a filha de Jairo, o Lázaro e o filho da viúva de Naim. Então eu vou me informar do que aconteceu. Então, primeiro, aí não tem ordem, você vai procurar e depois vai organizar no seu discurso, mas eu preciso ver o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem estava lá, como que aconteceu. Como é que aconteceu? Jesus botou todo mundo para fora da casa, entrou com seus discípulos, pegou a menina pela mão e a menina viveu. E aí tem uma outra pergunta que eu posso fazer. Por que isso aconteceu? Nem sempre eu terei resposta para todas as perguntas, mas eu preciso procurar por todas, esgotar todas as possibilidades. Então eu vou anotar, vou escrever, vou pegar tudo que eu li, os autores, os comentaristas, as bíblias de comentário, vou anotar tudo, vou escrever em vários papéis. Depois eu vou... e ainda eu aconselho, antes de você fazer a pesquisa, quando você já tem um assunto, estou decidido a falar sobre esse assunto, por exemplo, estou decidido a falar sobre a ressurreição de Lázaro, a primeira etapa que você faz dentro dessa criação é anotar o que você sabe sobre isso.
Primeira coisa, pega um papel e anota. O que eu sei sobre a ressurreição de Lázaro? Eu sei isso, eu sei aquilo outro, eu aprendi isso, eu ouvi sobre isso, eu ouvi aquilo, ok. Depois, o que o texto diz sobre a ressurreição de Lázaro? O texto diz assim, o texto diz aquilo. Agora, o que os outros autores dizem sobre isso? O que os doutores falam, os comentaristas falam, a Bíblia sobre isso tudo falam. Responde todas essas perguntas e aí agora você tem uma pesquisa para você ler bastante, pesquisar bastante. Quando você tiver com a pesquisa pronta, agora já vai começar a brotar na sua cabeça um monte de ideia. Porque as ideias não vêm do nada. Deus não revela a palavra. Não, Deus ilumina a mente. A palavra já está revelada. Pastor, eu tive uma revelação. Não. A palavra já está revelada. Você teve a mente iluminada para enxergar aquilo que já está revelado. Senão, se você teve uma revelação da parte de Deus, num sentido de que essa revelação é tão canônica quanto os livros da Bíblia, dá de pegar sua revelação e colocar na Bíblia também. Mas não é verdade. Você teve uma iluminação daquilo que já foi revelado. Ok? Até aqui compreendemos? Essa primeira parte é a parte de juntar o material, de colocar tudo, agrupar tudo, fazer a pesquisa. Esse é o problema. A pessoa abre a Bíblia e ela quer que num estalar de dedo, num passe mágica, ela consiga sair montando um esboço. Mas montar com que, criatura? Você não tem material nenhum ainda, você não pesquisou, não sabe responder nada, não tem nenhum assunto, você não sabe como é que aconteceu, você não sabe nem contar a história. Então, a primeira parte do discurso é juntar o material. E quando eu falo em juntar o material e essas 6 perguntas, eu preciso entender o seguinte, que eu preciso estar apto a recontar a história. Preciso estudar de tal maneira que alguém, quando ouvir eu recontar a história, diga assim, poxa, esse rapaz parece que ele até estava lá no dia, de tão bem que ele sabe contar a história. Então é muito importante que você aprenda a recontar a história com as suas palavras. Para isso você precisa estudar muito, pesquisar muito e reunir todo esse material. A segunda etapa para você montar um discurso é a organização. Você já tem todo esse sistema, tem todo esse conjunto de informações e agora você vai, os gregos chamavam de dispositio. Você vai organizar as informações. Lembra do que nós estávamos falando ontem aqui, ó? Até vou pegar aqui, ó, aquele esboçozinho em 5 partes, né? Deixa eu ver se está aqui, ó lá. Ó lá. A gente vai organizar. Mas como é que eu faço uma coisa dessa se eu não pesquisei nada, não analisei o texto? Claro, como esses textos eu já preguei muitas vezes, então eu posso, porque já está dentro de mim. Eu já tenho conhecimento sobre esse texto. Então, quando eu achei o assunto, eu escolhi o assunto, eu vou primeira coisa fazer, o que eu sei sobre o assunto, e depois eu vou organizar passo a passo, conforme esse esboço pequeno. Se for um discurso rápido, eu preciso falar de forma rápida, vou falar, cheguei no lugar, preciso falar, então preciso organizar. O que eu sei sobre esse texto na minha cabeça? E aí organizar dentro de um padrão. Então, nesse padrão eu preciso entender que vou organizar, ok, beleza, já organizei naqueles 5 passos, por exemplo. Ou, se você continuar o seu estudo sobre comunicação mais adiante, durante esses próximos 2 anos, através do nosso curso, você vai organizar em 10 passos. Daí você vai fazer um discurso mais elaborado, ok, vai pregar num culto, domingo à noite, vai pregar 40 minutos, vai pregar meia hora, aí você vai fazer um discurso mais elaborado. Então, eu já organizei o meu discurso. A próxima etapa de um discurso é a elocução, a eloquência. É quando eu preciso, os gregos tinham o cuidado de estudar o discurso. Qual a parte que eu vou dar mais atenção? Aquela questão que os grandes oradores do mundo faziam, eles estudavam, depois que eles escreveram, montaram o esboço, eles estudavam e eles inclusive analisavam onde é que eles deveriam dar mais atenção, aonde eles deveriam ser mais enérgicos, aonde eles deveriam ser mais convincentes, aonde eles deveriam ser mais brandos, mais sensíveis. Eles estudavam isto. Em quarto lugar, eles também agora
começavam a falar o discurso para pronunciar bem. Gente, quantas vezes eu fiz o discurso e preguei durante a semana dentro do templo sozinho? A minha esposa dizia: Cheiro, o que deu contigo? Tá doido? Eu falei: não, tô pregando. Pregando pra quem, criatura? Não tem ninguém. Chegava lá, eu tava pregando. Por quê? Porque quanto mais eu pregar, mais eu vou aprender. Já vou pegar os erros daquele discurso antes de chegar no culto. Então, pregava sozinho e ainda faço. Preparo um discurso, vou pra tribuna, abro o discurso e prego para os bancos, né? Se os crentes não se convertem, mas os bancos estão ali, não vão embora. Então, estou ali pregando, firme, falando. Quando chega domingo, você tem muito mais pronúncia, mais propriedade para falar. O sermão, o esboço está firme na sua cabeça, está gravado na sua mente, no seu coração. E finalmente, a quinta etapa que os gregos organizavam o discurso era a memorização. Era inaceitável que alguém levasse o discurso impresso para a tribuna. Eles precisavam memorizar. É claro que hoje, no tempo que nós vivemos, as pessoas trabalham a semana inteira, né? Então, é difícil para ela passar. Ninguém tem tempo para ficar a semana inteira parado, sentado, estudando o discurso que vai pregar no domingo. Nem o pastor não tem. O pastor tem que visitar, fazer velório, fazer casamento, ir no hospital, tem tanta coisa. Então, é difícil. Mas você precisa, sim, estudar muito o discurso para, se não decorar ele de cabeça, mas o papel, o esboço, não pode ser para ler. Você não pode ficar lendo o discurso quando vai falar. Você tem que olhar para ele como seu guia, como a sua linha, o seu trilho. Mas não pode ficar igual um passarinho que olha por coisa. Não, você tem que ter esse esboço, tem que estar firme no seu coração para você poder olhar para o texto. Você está olhando para o texto, mas já olha para o povo e vai falando, vai ministrando, porque você já estudou, você já guardou no seu coração, está firme na sua mente, está fresco na sua mente, está forte no seu coração. O texto serve para você se guiar. Agora, meu amigo, é terrível, a pessoa vai falar e ela fica assim, ó, lendo o discurso. Ele pega aqui assim, ó, e faz bem assim, olha aqui, eu vou pegar aqui, ó. A temática da inveja é presente em diversos salmos. E aqui no Salmo 37 são alguns versículos que nos... Gente, você não está lendo, você não é um leitor, você é um pregador. Então, se você é um pregador, você não pode ir lá para ler. Você tem que ir para pregar. Pregar não é ler. Você pode eventualmente pregar. E como o texto diz, a temática da inveja é presente em diversos salmos. Em diversos salmos. E aqui no Salmo 37 principalmente. Ou seja, o texto é o seu guia e não o seu senhor. O texto é seu escravo e não o seu senhor. O esboço é escravo do pregador, não o senhor dele. O esboço orienta o pregador, ajuda o pregador, o orador, onde é que você estiver. A pessoa fica o tempo inteiro com a cabeça baixa. Se você fica o tempo inteiro com a cabeça baixa, você perdeu a conexão com o ouvinte, você perdeu a expressão facial, você perdeu a movimentação das mãos, você perdeu toda essa comunicação não verbal. Portanto, utilize o seu esboço como seu guia, como seu escravo, seu ajudador, e não como o senhor da sua fala. Ok, gente? Fechamos esse ponto aqui. Podemos fechar? Tá tudo certo? Deixamos bem claro isso. O esboço serve para te guiar, não para te dominar. Você precisa estar livre para poder falar, ok? Estamos atentos, ok? Osmar, obrigado. Mara também. Angélica, esse feedback que vocês dão aí é muito bom, tá? Porque a gente sabe que tá... Às vezes fica preocupado que parece que a transmissão parou, mas não, se você dá o feedback pra gente é muito bom. Então você precisa lembrar-se disso, que você precisa lembrar-se que você não é escravo do esboço. O esboço está ali para te ajudar, ok? Agora vamos voltar para o nosso esboço. Vamos lá. Você tem por exemplo, quando nós vamos pregar, a gente vai partir de um texto bíblico, né? Pode ser, se for a mensagem textual é do texto, se for temática do tema, se for expositiva é de um livro, de um capítulo, se for bibliográfica da vida de alguém. No caso aqui, vamos partir que essa mensagem vai ser textual, porque nós vamos tirar o assunto do próprio texto. E normalmente é o que eu procuro fazer sempre.
o pregador tem que pregar a palavra de Deus e não a ideia dele. Mas claro, quando você vai falar lá na escola, você não vai falar isso aqui, você vai falar sobre o problema lá do que você precisa resolver. Então, se nós olhar para esse texto aqui, nós podemos tirar daqui muitos assuntos. Mas, na sua opinião, qual seria o assunto master aqui desse texto? Aqui tem vários, né? E se o meu povo, né? O povo de Deus, que se chama pelo meu nome. Então, o povo que se chama pelo nome de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, qual é o principal assunto que você extrairia desse texto para compartilhar com as pessoas? Então, é por isso que no primeiro ponto do nosso esboço, deixa eu abrir ele aqui agora. O primeiro ponto do nosso esboço, ó, tá aqui, ó, é o assunto. Então vamos lá, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vamos abrir uma nova página aqui, ó, aqui embaixo. Ctrl V, tá? Segundo Crônicas 7.14. Eu vou tirar isso aqui, que não é união. Então, quando eu olho para esse texto que nós estávamos lendo aqui, qual que é o assunto que eu quero falar? O assunto vai emanar do texto. O assunto emana do texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando eu olho para esse texto, vamos supor que eu quero extrair dele o clamor ou oração. Eu quero extrair desse texto a importância da oração, ok? Então, eu olho para isso aqui e vou, olha, eu poderia falar sobre humilhação, né, o aspecto da humilhação, poderia falar sobre a oração, poderia falar sobre se converter, ó, a importância de se converter dos maus caminhos, ó, tá aqui, ó, se converter. Daí, como consequência, Deus ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Então, se o meu povo, que se chama pelo nome, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui, ó, nós temos 5 atitudes do povo: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Então eu poderia, numa pregação, por exemplo, falar sobre essas 5 atitudes que Deus espera do seu povo: que nós nos humilhemos, que nós oremos, que nós busquemos a sua face, busquemos a comunhão de Deus, comunhão com Deus, não apenas os milagres de Deus, e que nós venhamos mudar as nossas atitudes, o nosso caminho. Quando nós olhamos para esse texto, não parece que está errado, né? No nosso consenso a gente diz, não, primeiro o camarada tem que se converter, para depois, primeiro o camarada se humilha, depois ele se converte, depois ele ora e busca a face de Deus. Não, mas aqui está, ó, Deus não sabia? Deus sabia, ele falou assim, ele primeiro se humilha, então ele ora, ele busca a face do Senhor e ele se converte. Por que Deus colocou nessa ordem, não colocou numa ordem diferente? Porque, primeiro, para se aproximar de Deus, nós precisamos nos humilhar. Segundo, quando nós nos humilhamos, então nós imploramos, nós falamos, conversamos com Deus, pedindo a sua misericórdia. Terceiro, nós começamos a buscar a presença de Deus, a comunhão com Deus. Então, primeiro, humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face de Deus, né? E aí, depois, quando eu estou buscando a comunhão com Deus, a presença de Deus, que eu recebo esta comunhão, o quarto passo é se converter dos maus caminhos, porque ninguém pode se converter por si só. É um milagre que só o Espírito de Deus pode operar. Então, se eu fosse dar uma palavra na igreja sobre esse texto, qual que eu iria buscar? Eu ia pegar um desses, porque eu não ia. Se é uma palavra de 10 minutos, eu não vou ter tempo para falar sobre os 4. Se humilhar, orar, buscar e se converter. Não vou poder falar sobre os 4. Agora, eu posso fazer sim, se eu pegar esses aqui, um esboçozinho daquele para cada um desses aí, pregar uma mensagem de 40 minutos. Então, primeira coisa assim, irmãos, hoje eu quero falar sobre hoje eu quero falar sobre oração. Então, vou lá para o meu texto, ó. Qual é o assunto? Olha lá, oração.
Irmãos, eu quero falar hoje sobre oração. Sim, quero falar sobre oração. E o que eu quero... Então, esse é o meu assunto. Vou falar sobre oração. Mas com base nesse texto que eu li aqui, ó. O que eu quero... O que eu aprendi desse texto? Então, ó. Lá naquela parte do anúncio, que, né? O anúncio pode ser o tema, a proposta, o aprendizado, a declaração que eu quero fazer. Eu li o texto, estudei o texto, pesquisei o texto e, poxa, na minha mente brotou um aprendizado. Eu aprendi, nasceu algo no meu coração. O que nasceu no meu coração quando eu li esse texto? Li o texto, li vários teólogos, comentários. Daí o que nasceu no meu coração? Eu li e entendi que Deus quer curar, mas para Ele curar, eu preciso orar, eu preciso buscá-lo, eu preciso clamar por Ele. Ou seja, as minhas atitudes, Deus quer operar, mas Ele deseja, Ele quer que eu tome a iniciativa de buscar a sua bênção, de buscar de clamar por Ele. Então eu posso colocar aqui, ó, poxa, eu estou olhando aqui que Deus, ó, então Ele diz, então eu ouvirei do alto céus. Gente, eu não estou nem, só estou pegando aqui, olha lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e cortar os meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja perdão, para que haja o agir de Deus na nossa vida, para que Deus venha agir na nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma atitude. Atitude de humilhação, atitude de oração, atitude de busca pela intimidade e atitude de conversão. Então, eu posso voltar lá no meu esboçozinho lá, ó, e vou colocar aqui, ó. Se fosse você agora, com base no que nós lemos ali, qual seria o aprendizado? O que você aprende com isso? Vamos colocar aqui o milagre. Então eu poderia colocar aqui o milagre, que a intervenção é a resposta para a oração. Essa é uma, mas esse texto está de pregar muitas coisas. Por exemplo, ó, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, Deus ouve a oração. Qual que é o aprendizado que eu tenho? Que o milagre que eu preciso, ele está conectado com a busca, com o quanto eu quero, o quanto eu realmente estou disposto a pagar o preço por esse milagre. Não vou pagar o preço pelo milagre, mas eu estou disposto a buscar esse milagre. Então, olha só, irmãos, eu quero falar hoje sobre oração. E quando eu leio esse texto, eu faço a leitura do texto e diz o que eu quero falar sobre oração. Ao ler esse texto, eu aprendo algo muito importante, que o milagre que eu preciso é a resposta para a oração que eu dependo ou que eu devo fazer. O milagre está relacionado com a humilhação, por exemplo, se eu for falar da oração. O milagre é a resposta da oração. Vou até botar aqui, o milagre é a resposta da oração. Aí eu vou explicar agora, olha só. Vou voltar para o texto, vou dizer, olha só, o povo de Israel, um povo pequeno, um povo fraco, um povo que estava começando, exército pequeno, estava se fortalecendo na terra, tinha grandes e ferozes inimigos ao seu redor, e agora, quando eles estão construindo um templo, consagrando o templo para o Senhor, eles oram e consagram aquele lugar ao Senhor. E o Senhor então faz uma promessa para esse povo pequeno, para esse povo fraco, para esse povo débil. Que promessa é essa? Que se eles orarem, se humilharem, buscarem a intimidade de Deus e se converterem, Ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra, fará milagres extraordinários. Então, eu vou explicar aqui, ó. Então, olha só, gente. Aqui, ó. Então, ó, assunto, oração, anúncio. O anúncio, né? O que eu aprendo com esse texto? Aprendo que o milagre é a resposta da oração. Agora eu vou explicar. A aclaração é explicar aquilo que o aprendizado que eu tenho. Irmãos, o povo de Israel era pequeno, fraco, perto das nações vizinhas. Eles não teriam condições de vencer os grandes desafios sem a ajuda de Deus.
Durante sua estadia eles haveriam de pecar, cair e desanimar, mas Deus fez uma promessa. Se eles clamassem, ele ouviria suas orações e faria o milagre necessário. Tá, pastor, como é que eu faço essa explicação? Como é que eu monto essa explicação? Que o senhor foi escrevendo aí de cabeça e tal. Eu vou responder aqui nessa explicação aqui, ó. Eu vou responder aquelas perguntas. Quais perguntas? Eu posso responder pergunta. Quando? Tá lá. O que? O que? Né? Poderia ter colocado a data. Gente, olha só. Eu falei lá quando Salomão estava inaugurando o templo. Poderia pesquisar e colocar a data do templo. A data desse evento. Quando? O que? Quem? Eu falei. Salomão. Né? Como? Como que ele construiu o templo? O pai dele reuniu o material. Ele estava construindo o templo para dedicar ao Senhor. E Deus veio ali. Deus falou através dos seus profetas. Deus falou com eles. Então, quando? O que? Quem? Como? Temos, olha só. Onde? Onde foi isso? Entendeu? Ó, onde? E aí? Por quê? Por quê? Porque tem acento. Então, eu vou procurar respostas para essas perguntas. Para mim poder explicar as circunstâncias, eu vou procurar resposta para essas perguntas. Vou procurar. Quando? Não lembro a data agora. 2.700 anos atrás. O que aconteceu? Salomão estava dedicando o templo ao Senhor e Deus fez uma promessa para ele. Quem que fez? Foi Deus que fez para Salomão. Como que ele fez isso? Usando seus profetas. E isso foi registrado no cânon sagrado. Onde que isso? Lá nas terras de Israel. Uma região pequenininha, um povo fraco. Lembra que eu falei? Uma região pequena, um povo fraco, um povo débil. E por que que Deus fez esta promessa? Deus fez a promessa porque aquele era o povo da aliança. E Deus estava assumindo uma aliança com eles. Fazendo uma aliança dizendo o seguinte: ainda que vocês estejam vivendo no caos, se vocês clamarem a mim, eu vou responder. Então eu faço a explicação do texto, ok? Bom, gente, tem pessoas que gostam mais de estudar. Os camaradas que gostam mais de estudar, eles vêm até aqui, ó, e eles detonam aqui, eles ficam 1 hora falando aqui, ó, porque não sei o que, porque Israel, porque o templo, porque a palavra hebraica, porque a palavra aramaica, porque isso, porque aquilo. Ele fica 2 horas falando aqui. Dá uma explicação, dá uma aula de teologia, de história gigante. O problema é que fica só nisso. E não pode. Por quê? Os passos mais importantes ainda virão, tá? Então vamos lá. Que é, primeiro, a aplicação. Na aplicação eu preciso mostrar o remédio e os seus benefícios. Qual é o remédio? O remédio é orar, buscar a Deus. Então, olha só, eu vou apresentar qual é o remédio. Então, assim, por exemplo, eu posso colocar: quando nós oramos, nos humilhamos, Deus ouve e responde nosso clamor. Tá vendo? Ó? Eu posso agora, com base na pesquisa que eu fiz, eu vou mostrar a aplicação desse remédio. Aqui, ó, eu mostro o problema no desenvolvimento aqui na aclaração, mostro qual era o problema, o que ele estava passando, qual foi a promessa, mas agora eu vou mostrar a aplicação, o remédio, os benefícios. Mas às vezes eu também posso mostrar aqui, ó, quais as consequências. Na verdade, aqui eu estou mostrando as consequências. As consequências de não fazer o que o texto, Deus está mandando. Por exemplo, quando o povo foi cercado
Então, olha só. Olha, gente, muitas vezes, na hora da dificuldade, ao invés de clamar ao Senhor, a gente vai buscar remédio em outro lugar, ao invés de buscar o Senhor. E aí coisas piores acontecem. Mas quando nós oramos, buscamos, nos humilhamos, Deus ouve o nosso clamor, Ele responde às nossas orações, Ele intervém. Daí eu poderia colocar aqui, ó, Ele intervém na nossa vida, Ele sara a nossa terra, Ele cura as nossas feridas, Ele restaura o nosso casamento. Isso tudo vai aqui dentro da aplicação. Ok, gente? Aí, já fiz a aplicação. Agora, ok, fechou. Mostrei, então, no primeiro passo, mostrei qual é o assunto, mostrei qual o aprendizado que eu tenho, o milagre é a resposta da oração, o aprendizado, a proposta, expliquei como é que isso, expliquei para eles a circunstância, o porquê disso aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, e agora mostrei as consequências de ter ou não ter aquilo que eu estou propondo. E finalmente eu vou fazer um apelo. Não adianta nada eu mostrar, esse remédio é muito bom, cura dor de pescoço, cura coluna, cura isso, cura aquilo, e ok, boto o remédio na mala e vou embora. Não ofereço para o meu cliente, não ofereço para o meu ouvinte. Agora eu vou oferecer para ele. E eu vou botar aqui, ó. E você? Então tá aí, pessoal, olha só. O nosso esboço aí, ó. Vamos pregar agora para ver se funciona? Vamos lá, olha lá. Pequenininho, tá? Com esse esboço aí, bem pequenininho, feito na hora aqui, ó. Faça a leitura do texto, né? Vou lá no texto. Irmão, o texto diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a oração. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, a primeira verdade que vem à minha mente, que eu aprendo com esse texto, é que o milagre é a resposta da oração. O povo de Israel era pequeno, era fraco, apertado pelas nações, sofrendo entre as nações. Ele nunca teria condições de vencer os grandes desafios sem a ajuda de Deus. Durante a sua estadia ali naquela terra, eles haveriam de pecar, de cair, de desanimar, eles haveriam de enfrentar grandes adversários, eles haveriam de passar por pecados, haveriam de passar por privações, por provações, mas quando eles estavam inaugurando o templo, quando eles estavam consagrando aquele templo para o Senhor, Deus fez uma promessa para eles. Que promessa foi essa? A promessa é que eles não passariam por dificuldade? Não. Mas a promessa é que mesmo que eles passassem por dificuldade e caíssem e falhassem, se eles se humilhassem, se eles se humilhassem, se eles buscassem o Senhor, se eles orassem ao Senhor, Deus ouviria do alto céu as suas orações, Ele curaria a terra, Ele sararia a terra, Ele faria o milagre. E esta é uma verdade que eu e você precisamos entender cada dia mais. Que verdade é esta, pastor? A verdade é que em muitas circunstâncias, quando o povo de Deus foi cercado pelos adversários e não foi clamar ao Senhor, coisas piores aconteceu. A mesma coisa acontece com a gente. Quando nós passamos por dificuldade e ao invés de clamar ao Senhor, nós compartilhamos com A, com B, corremos de um lado para o outro, reclamamos, desanimamos, desistimos, a vida piora ainda mais. Só que quando nós oramos, clamamos, buscamos ao Senhor, Ele intervém no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, no nosso negócio, na nossa empresa, intervém, opera maravilhas, restaura o casamento, restaura a saúde, restaura as finanças do lar, da empresa e faz o milagre. E hoje eu quero fazer um convite para você. Você que está passando por grandes dificuldades, e agora eu vou para o apelo. Você que está passando por grandes dificuldades e problemas, você que está passando por privações, você que está com problema no seu casamento, no seu relacionamento, você que está com uma angústia na sua alma, mesmo que não tenha nenhum problema desse, eu quero dizer para você que o segredo para a sua vida, o remédio para a sua vida é clamar ao Senhor.
clame ao Senhor, se humilhe, busque o teu Deus e Ele fará um milagre em sua vida, Ele fará um milagre na sua família. Eu quero te convidar agora a tomar uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de orar, de buscar, de clamar, a decisão de invocar o Senhor, a decisão de se humilhar, a decisão de buscar a intimidade com Deus. Clame ao Senhor agora, tome essa decisão e eu quero orar com você. Tem alguém aí que está me assistindo através desse vídeo que quer tomar essa decisão agora? Onde é que você estiver, eu te convido para orar agora. Então vamos lá. Vamos falar sobre a importância do voto consciente. Então vamos para o nosso esboço. Está me acompanhando aí? Estão vivos? Então vamos lá. O assunto hoje vai ser eleição. Vamos supor que nós somos políticos. Não, não somos políticos. Vamos supor que é um discurso político, tá? Vamos supor que é discurso. E aí vou usar a mesma frase que ele botou ali, ó. A importância do voto consciente. Muito bom, muito bom. A Mara colocou lá. Muito bom, Mara. Vamos usar isso. E agora, o que nós colocamos aqui, gente? Quando, o que, quem, como, onde, por quê? Então vamos lá. A gente poderia botar assim, ó. É que daí, claro, é muito mais fácil para mim falar do que escrever tudo, todo mundo esperando, né? Mas eu poderia colocar assim, ó. Eu poderia colocar, durante muito tempo, o nosso povo pereceu, as nossas escolas foram abandonadas, a nossa cidade foi abandonada, o dinheiro dos cofres públicos foram esvaziados, foram dissipados, porque as pessoas votam por interesse próprio, elas não votam consciente, elas não valorizam o voto. Então, ó, durante muito tempo, a cidade Então, durante muito tempo, a cidade pereceu por conta da má administração pública. Mas quem? Então tá aí, ó. Vou só botar isso aqui, tá? Ó. Então, olha aqui, ó. Daí poderia falar, né, ó. Deixa eu aumentar para você pegar bem ali, ó. Então, ó. Gente, eu quero falar hoje sobre eleição e eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração, a importância do voto consciente. Durante muito tempo a cidade pereceu por conta da má administração pública, mas quem elegeu as pessoas? Quem está no poder? Nós elegemos, mas não votamos com consciência. Muitas vezes votamos por conveniência, pensamos nos nossos próprios... Ok. Aí, aqui eu posso, quando estiver falando, eu vou incrementar bastante coisa a mais ali, né? O que acontece agora aqui, ó? Agora, eu preciso mostrar as consequências, né? Quando, ó, qual que é a consequência? Quando votamos errado, sofremos dobrado. Essa foi boa. Mais um voto com... Então tá aí a aplicação. Por enquanto eu não fiz o apelo ainda, né? Só tô dentro da aplicação. Estão acompanhando comigo aí? Então eu falo sobre as consequências, né? De eu votar errado, né? Quando eu voto errado, sofro dobrado. Mas não é só eu, os outros também vão sofrer dobrado. Mas quando a gente vota certo, a gente muda muita coisa. E finalmente, eu agora vou fazer o apelo. Aí é diferente. No apelo eu vou convidar mesmo. Então, aqui eu vou fazer o apelo. Vamos lá então, ó. Olha, bem fácil. Discurso político, a importância do voto consciente, faço uma explicação sobre aquilo que eu proponho, aquilo que eu aprendi, que eu quero ensinar.
faço uma aplicação e vou pro apelo, ok? Deixa eu fazer agora, vamos ver se eu consigo convencer vocês. Gente, nós estamos aí à véspera das eleições, dia 30 agora de outubro, e hoje eu gostaria demais de falar com vocês sobre a importância do voto consciente. Durante muito tempo, o nosso país sofreu por conta da má administração, o dinheiro público foi levado para outros países, as obras paradas, obras superfaturadas, os hospitais estão quebrados, os hospitais estão sem recursos, as nossas escolas estão danificadas, estão sucateadas, a máquina pública está sucateada. E tudo isso por quê? Porque homens corruptos tomaram conta daquilo que era público, daquilo que era para ser revertido em benesses para a população. Mas aí vem a pergunta, eles estão lá e fizeram isso, estão fazendo isso, mas quem foi que elegeu eles? Lamentavelmente, quem elegeu esses corruptos para roubar os nossos cofres públicos foi nós mesmos. Nós fizemos isso, porque nós não votamos consciente, nós votamos errado, votamos sem pensar o que estamos fazendo. Quando nós não votamos consciente, nós votamos por conveniência. Quantas pessoas trocaram o direito de decidir o futuro da nação por uma carrada de brita? Quantas pessoas trocaram o direito de decidir o futuro da nação por um vale combustível? Colocaram na mão de homens corruptos o poder do voto, o poder de mudar o futuro, o poder de mudar a estrutura da cidade, o poder de garantir a educação, de garantir o remédio, de garantir a saúde. E por conta disso, votamos pensando em nós, votamos errado, porque pensamos em nós, e quando nós votamos errado, sofremos dobrado. Mas eu quero dizer para você, quero convidar você, quero dizer para você que um voto consciente pode mudar uma cidade. Devemos votar pensando no futuro das nossas crianças, devemos votar pensando no futuro das nossas escolas, dos hospitais. Que cidade nós vamos deixar de herança para as próximas gerações? Que cidade nós vamos deixar de herança para os nossos filhos, para os nossos netos? Se nós votarmos errado, eles vão sofrer. Mas se nós hoje decidirmos a votar certo, eles serão abençoados, eles receberão o fruto do nosso voto, do nosso trabalho. Portanto, eu te convido a não ficar em casa no dia 30 de outubro, a não vender o seu voto, a não jogar o seu voto no lixo. Eu convido você a votar consciente pelo futuro da nação brasileira, pelo futuro do estado de Santa Catarina, pelo futuro de Blumenau, pelo futuro das nossas escolas. Vote consciente. Pela educação das nossas crianças, vote consciente. Para que os nossos filhos não sejam escravos, vote consciente. Para que eles possam ter direito a votar como você teve direito de votar. Faça uso do voto de forma consciente. Eu te convido a tomar essa decisão, a mudar o futuro dessa nação através do seu voto. E aí, posso contar com o teu voto agora? Beleza, gente? Fechamos por hoje? É isso? Funciona ou não funciona? Não, eu sou embaixador de Cristo, não posso... Sou embaixador de Cristo, não posso mudar meu chamado. Então, pessoal, vocês perceberam, ó, a gente fez um discurso político, nós fizemos bíblico, né? Pegamos lá no Antigo Testamento, nós fizemos da empresa, né? Aqui, não sei se da empresa chegou a fazer, mas amanhã a gente pode fazer também, esse da empresa. Tá vendo, ó? A gente fez vários aí discursos. Ou seja, a oratória, ela serve para qualquer circunstância. Você pode falar na empresa, na escola, no trabalho, na igreja. O mesmo padrão você pode usar em todo lugar que funciona. Beleza, gente? Essa é a nossa penúltima aula. E amanhã eu tenho um conteúdo exclusivo para você, especial para você. Um conteúdo que faz parte só do nosso curso pago lá no Hotmart. Mas eu vou compartilhar com você amanhã. Você não pode perder. Eu quero ver você aqui amanhã às 10 horas, um pouco antes, para a gente começar mais cedo. Então não perca esse conteúdo, que eu tenho certeza que ele vai impactar a sua vida, vai impactar a sua comunicação. Beleza, pessoal? Da minha parte, fechamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários, lá no WhatsApp. É legal lá no WhatsApp, que incentiva também, tá? E se você tem
alguma dúvida, coloque lá. Se tem algum comentário também, coloque lá. Incentive as demais pessoas que estão lá. E não perca amanhã que nós estejamos juntos para mais uma jornada por uma comunicação melhor. Deus abençoe a todos, que vocês fiquem na paz de Jesus e que Deus conceda a graça para amanhã nós estarmos todos juntos. Deus abençoe.